Meus queridos, bom dia a todos. Quero cumprimentá-los com a paz do Senhor, amém? Estou muito grato a Deus pela oportunidade de estar retornando a essa casa. A primeira vez que eu vim foi aqui atrás, né? A reunião foi aqui, e aqui já estavam as paredes erguidas e um sonho mais que erguido no coração, né? E eu louvo a Deus por isso. Eu estou diante das realizações, né, de Deus, que coisa boa. Acredito que Deus ainda tem muito mais para fazer no nosso meio, porque Ele é bom e a sua vontade dura para sempre. Meus santos, eu quero convidá-los a ir comigo para o salmo mais conhecido de toda a Bíblia. Alguém sabe qual é? Há um palpite? É esse mesmo. O salmo mais conhecido da Bíblia. Minha esposa não veio porque ela está cuidando com um departamento de crianças. E ela está me ensinando sobre esse departamento ali. Eu tive como ela montar o roteiro. Deus Santo, Salmo 23. Que maravilha Deus tem aqui para nós. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, e meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Glória a Deus. Maravilha, né, irmãos, esse salmo. Esse é o salmo do pastor. De breve e celebre salmo é provavelmente o mais conhecido dos salmos. E ele relata de alguém cuja confiança em Deus lhe trouxe paz e contentamento. O relacionamento íntimo com Deus é expresso em uma única figura, o pastor. O pastor é a figura central deste salmo. É possível interpretar todo o salmo em termos de cuidado e relacionamento de um pastor para com as suas ovelhas. Este salmo, irmãos, alguns acreditam ter sido escrito, ter sido o primeiro salmo escrito por Davi, dentre os primeiros salmos escritos por ele, ainda quando ele estava apacentando os rebanhos de seu pai. Eu, particularmente, sou inclinado a acreditar no oposto. Eu penso que este salmo é escrito na velhice de Davi, e exatamente para relatar do cuidado de Deus para com a sua vida e para com o seu povo. É um salmo que demanda do indivíduo que o compôs um certo relacionamento muito profundo e íntimo com Deus. O garoto Davi, ele tinha as suas grandes experiências, mas era preciso uma maturidade de vida muito grande para chegar às conclusões que ele chegou a respeito de Deus, o que por si só demonstra ser uma experiência de vida. Então pensem comigo, para me justificar esta ideia. O salmista, ele está apacentando os campos de seu pai, as suas ovelhas, e ele, por ser o menor, era que tinha esse trabalho. Os irmãos mais velhos já estavam ocupados no alistamento militar, já tinham mais de 20 anos. Então o garoto Davi, ele se mantinha nesse trabalho até que alcançasse uma determinada idade, aonde ele podia se envolver com outros negócios de adulto mais importantes. O que Davi nunca sonhava era que um dia ele estivesse no campo e fosse chamado pelo seu pai. Ele tem que abandonar as ovelhas em um local seguro para ir a uma reunião de almoço.
que não seria comum, visto que Davi, como pastor, deveria comer por onde estava e cuidar das ovelhas até a hora que ele pudesse ser liberado para voltar para casa. Mas se reunir em família para o almoço deve ser algo muito importante. E quando Davi abre a porta de casa e entra, ele encontra a figura principal de Israel, o sacerdote. Está lá na casa de Jessé, o belemita. Ele olha os seus irmãos em volta, todos ali, prontos a ir para a refeição, mas o sacerdote, firme em suas resoluções, diz: nós não nos sentaremos à mesa até que o seu filho menor chegue. Davi não sabe o que aconteceu, nós sabemos. E quando ele chega, o Espírito de Deus fala ao sacerdote. Davi não ouve o Espírito de Deus falar, mas Davi só vê o sacerdote olhar para ele e dizer: está aqui o ungido do Senhor. O menino se aproxima, sem entender, dobra os joelhos, o velho derrama o óleo de azeite sobre sua cabeça, e a partir de então, o Espírito de Deus se apodera de Davi e começa a conduzir toda a sua jornada. Mais tarde, Davi, ele se depara num conflito de guerra em que ele não tinha ido para a guerra. Ele tinha ido para tomar notícia, pegar notícias dos seus irmãos que estavam na batalha e trazer para o seu pai. E com isso também levar alimento para eles. E quando ele chega lá, ele ouve os brados de gritos, blasfemos de um vitorioso filisteu, que conclama aos filhos de Israel que levante ao menos um homem para lutar contra ele e resolver a guerra com 2 homens apenas no ano. Ele diz que em Israel parece não haver homem algum. Parece que Deus não foi suficiente para esculpir algum homem daquela nação. Davi vê a afronta, se sente completamente afrontado, não por si, não por sua honra, mas porque ele vê alguém zombar da honra de Deus. Ele não conhece de quem ele está falando. Esse homem não sabe de quem está falando. Ele está zombando do Deus de Israel. Alguém vai ter que fazer alguma coisa. Sem entender o que está acontecendo, as circunstâncias conduzem Davi para o campo de batalha apenas com um pedaço de pau e com uma funda, uma baladeira aqui no Ceará. Mas ele está lá resoluto. Ele disse: alguém precisa resolver isso e resgatar a honra do nome do nosso Deus. No fim da jornada, no fim da tarde, o menino Davi, com 16 anos de idade, está levantando a cabeça do indivíduo que estava afrontando o povo de Israel, diante de todos, e os seus inimigos fugindo. Mais tarde, Davi está enfrentando a perseguição do seu próprio sogro, porque Davi casou com a filha do rei. O seu sogro, coberto de perversidade, de inveja por Davi, começa a tentar contra a vida dele o tempo inteiro. E Davi passa de general dos exércitos do rei de Israel a ser perseguido pelo próprio rei. E dentro de tantos conflitos, a jornada desse rei encerra com ele tirando a própria vida e Davi assumindo o trono, assim como Deus havia previsto. A primeira coisa que Davi faz ao assumir o trono, irmãos, é dizer: gente, no centro de Israel, o inimigo estabeleceu a sua casa. Os filisteus habitam no meio de nossa nação. As tribos estão cercando Jebus, e isso desonra o nome do nosso Deus. Nós precisamos conquistar esta cidade, porque esta cidade pertence a Deus. A notícia chega nos ouvidos do rei de Jebus, que diz assim: mande dizer um recado para esse jovem mancebo que está assumindo o trono de Israel. Diga para Davi assim: ó, Davi, você está querendo conquistar Jebus? Pois eu já preparei os mancos e os aleijados para guerrear contra você e resolver essa parada. Eu não vou botar os meus homens para guerrear. Os mancos e os aleijados aqui vão resolver essa guerra. Venha, Davi. Eu não sei se você tem cavalos, mas se você me conseguir 1000 homens, eu lhe dou 1000 cavalos para a gente fazer uma guerra assim, mais compassada. Os valentes de Davi diziam assim: Davi, o homem está certo.
Ninguém jamais invadiu Jebus. A cidade está cercada de muros, só tem a entrada pela frente, as muralhas altas, cercado de montanhas. Davi, o que a gente faz? Ele disse, Davi disse, Deus precisa ser glorificado na conquista dessa cidade. Deus dá a Davi a estratégia na qual ele vai por debaixo da terra, entrar em Jebus. Ninguém nunca tinha lembrado que haviam essas fontes, mas Deus fez com que Davi lembrasse. Ele invade Jebus e pela manhã, quando a cidade desperta, os valentes de Davi já estão cada um com uma espada na garganta dos principais guerreiros de Jebus, e a cidade é conquistada para o Senhor. A nossa querida Jerusalém, até o dia de hoje. Mais tarde, Davi diz, alguma coisa a mais precisa ser feita para o nosso Deus. O que é que tem em mente, Davi? Tem 20 anos que a arca do Senhor acumula poeira na casa de um sacerdote aposentado, e isso não é certo. Como trarei a minha presença de Deus para cá, para a tenda da congregação? E Davi reúne o pessoal, organiza tudo e vai em busca da arca do Senhor. Vem uma comitiva. Davi talvez tenha fugido a visão e tenha aceitado conselhos para fazer uma carruagem para conduzir a arca de uma maneira pomposa e gloriosa, mas notem, sem a prescrição divina de como conduzir a arca. Deus misericordiosamente permite que um homem morra. Um homem. Os irmãos lembram disso? Isso é misericórdia de Deus. Porque na cerca, todo o povo que estava ali cercando a arca estava vendo a arca, e Deus tinha o direito de matar todos. Ele não já tinha feito isso antes? Mas Deus mata um homem, Isaac, tocou a arca, para despertar a atenção do povo para o que estava acontecendo. Davi volta aturdido para casa, pensando, o que fizemos de errado? Mas ele coloca a arca na casa de outro sacerdote chamado Obed-Edom, e quando recebe a arca, Deus começa a prosperar a sua casa. E em 6 meses todo mundo só comenta, a casa de Obed-Edom tem sido tão abençoada que só pode o próprio Deus estar se hospedando ali. E Davi diz, não, tem alguma coisa errada, vamos para a lei do Senhor. E quando ele começa a investigar a lei, na lei estava a prescrição divina de como conduzir a arca do Senhor. Aí ele disse, está aqui o segredo, vamos de novo, porque Deus tem sido favorável conosco. Ele reúne os sacerdotes para que eles se consagrem, pega as cortinas do tabernáculo que deveriam cobrir a arca, para que ninguém visse a arca, pega os varais, com os sacerdotes consagrados, colocando-a no ombro, e agora vão conduzir a arca à maneira de Deus. E quando eles estão conduzindo, 7 passos, já vi, ninguém morreu. Aí então vamos sacrificar aqui a Deus e fazer um pequeno devocional. Daqui a 7 passos, a gente faz de novo um novo devocional ao Senhor. Meus amados, quando ele está se aproximando da cidade, quando ele está se aproximando da cidade de Jerusalém, com a arca, ele vê os muros da cidade. Davi explode em euforia e alegria. A arca do Senhor está voltando para casa. Novamente temos a presença de Deus na tenda da congregação. Irmãos, aquele salmo 24 é construído para cantar a chegada da arca da aliança em Jerusalém, de modo que quando ele está ali chegando diante dos muros, a solenidade dizia que o sacerdote embaixo exclamava, levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Lá de cima alguém respondia, quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, Ele é o Rei da Glória. As portas se abriam, a arca entrava, aí ele dizia novamente, levantai, ó porta, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. E o povo perguntava, quem é esse Rei da Glória? Agora toda a congregação reunida, com a arca da aliança no centro do culto, exclamava, o Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais tarde, o nosso querido Davi prospera tanto e se torna tão poderoso. No livro de Samuel e Reis, relata das inúmeras vitórias que ele conquistou. Muitas batalhas, triunfos. O último gigante existente foi morto pelo sobrinho de Davi. Davi se enche de orgulho.
Irmãos, o orgulho é uma coisa terrível. E quando ele começa a se encher de orgulho, Deus que conhece o coração, lá em Reis vai dizer o Senhor, lá em Samuel vai dizer que o Senhor tentou a Davi. E lá em Reis vai dizer que Satanás tentou Davi. E tem isso. Vou deixar para os teólogos resolverem. Sério, Deus vendo o orgulho do coração dele, entregou por um breve momento Davi as paixões infames do próprio coração, de modo que ele se torna um alvo fácil para os ataques de Satanás. Então Deus, vou julgar você, Davi, por esse orgulho. Aí Davi, cheio de orgulho por conta do império que tem sobre a sua jurisdição. Irmãos, qual o maior exército do mundo hoje? Hoje, 2023, o maior exército do mundo tem número de soldados. Não sabe? A China. Não é isso? 2,5 milhões de homens. Se você contasse as 12 tribos de Israel, nos tempos de Davi tinha 2,5 milhões de homens. Irmãos, há milênios atrás, um homem já tinha conseguido reunir o maior exército da terra à sua volta. Davi está coberto de orgulho. Aí ele disse: vamos recensear o povo. Joabe, o seu general, disse assim: que loucura é essa? Recensear o povo. Multiplique Deus 100 vezes mais esse povo a ti, ó rei. Por que o Senhor está querendo fazer isso? Eu quero ter números. Rei, isso é loucura. Isso é uma afronta a Deus. Eu quero números. E a Bíblia diz que a palavra do rei prevaleceu contra Joabe. E ele saiu em campanha para poder recensear o povo. Quando ele volta na jornada, ele tinha deixado 2 grandes tribos para trás, porque ele tinha medo de terminar de contar todas elas. E quando ele volta e dá os números a Davi se enche de orgulho ainda mais. E na mesma hora o céu se abre e o anjo de Deus desce sobre Jerusalém. Davi vê, e os sacerdotes veem o anjo em pé, no meio do nada, diante da cidade. O anjo tira a espada da bainha e aponta para a cidade. E quando ele aponta, uma praga começa a cair sobre o povo e muita gente começa a morrer. É homem, mulher, criança e animais, todos sendo atingidos por essa praga. Davi percebe a loucura que fez, começa a se desesperar, corre para a tenda, reúne os sacerdotes. O que nós vamos fazer? Os sacerdotes com a mão na cabeça, nós não sabemos, Davi. Não sabemos. Até os cordeiros estão correndo, não adianta sacrificar, não sabemos. Deus virou as costas para o seu povo. Davi olha para a direção aonde está a tenda da congregação. Ali em cima, próximo à tenda da congregação, há uma grande campina, a Eira de Araúna. Ele percebe a bênção de Deus parece repousar sobre aqueles pastos. Não há maldição na casa de Araúna, o Jebuseu. E ele vai até lá como um sinal, é alguma coisa aqui. Chega até ele e diz: meu amigo, eu queria um espaço aqui no meu terreno. E eu queria sacrificar ao Senhor aqui, meu rei. Todas as minhas terras são tuas. Todos os meus bois, cavalos e bezerros são teus. Pegue tudo, meu rei, e sacrifique a Deus. Davi percebe aquela artimanha e diz: não, eu jamais ofereceria ao meu Deus um sacrifício que não me custe nada. Eu vou te comprar por um preço justo. Paga pelo território, paga pelo aquele espaço, paga pelos bois e pelas carruagens. E ele faz o sacrifício a Deus. Quando ele faz, na mesma hora, ele percebe que o anjo vira o rosto para o sacrifício, guarda a espada e sobe. Aleluia! A maldição cessou. O texto de Samuel é lindo, diz assim: e a praga cessou. E Davi percebe o que aconteceu. Deus foi misericordioso, livrou o seu povo. E Davi olha para a tenda da congregação. Ele olha para a tenda, olha em volta
Israel inteira construída em grandes palácios. Ele percebe o que está acontecendo. Deus, há quase 1000 anos estamos aqui. Todo Israel habita em grandes casas, em torres de marfim, mas o Senhor ainda habita em tendas. Oh Deus, eu quero construir uma casa para o Senhor, uma casa que permaneça. Aí o Senhor manda o profeta até Davi e diz assim: Davi, você quer construir uma casa para mim, Davi? Você imagina a cena? Davi baixando a cabeça e diz assim: eu acho que eu fui longe demais. Aí o profeta sorriu e diz assim: diz o Senhor, não, Davi, eu vou construir uma casa para ti. Deus está dizendo: eu me agradei da ideia, Davi. Eu vou te dar esta casa, mas eu vou construir uma casa com o teu nome. A tua descendência, da tua descendência virá um rei, cujo governo jamais terá fim. Aleluia! E o Senhor prospera Davi, novamente abençoa Davi, e lhe dá um filho, que o Senhor promete construir essa casa por meio desse filho. Então Davi, em cima do seu palácio, olha a cidade, olha o material chegando para a construção do templo, olha um filho preparado por Deus. O Senhor diz assim: nos seus dias darei paz. E o Senhor Davi lembrou: eu dei o nome do menino de Salomão. Nos seus dias eu darei paz. Davi, olhando para tudo isso, e vê o cuidado de Deus sobre aquela nação e a promessa de que aquela nação, o governo dela nunca teria fim, ele exclama: o Senhor foi feito, é o meu pastor. Aleluia. Nada nos faltará. Sim, ele nos faz repousar em pastos verdejantes. Ele nos leva para junto de água de descanso. Ele refrigera a nossa alma. Ele guia-nos pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Oh, ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, eu não temeria mal nenhum, porque Ele está comigo. Pois a sua vara, o seu bordão, o seu cajado me consola. Ele me prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus adversários. Ele unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Notem, irmãos, que este salmo entoa um cântico de alguém que conheceu novas expressões da identidade divina. Eis, meus amados irmãos, uma grande verdade espiritual. Todas as vezes que Deus nos dá ou uma providência ou uma aprovação e nós estamos diante dele, Deus revela o novo nome dele para nós. Não estou dizendo que você vai conhecer um nome diferente de algo que ele não já tenha dito, mas você terá uma percepção mais profunda de Deus por meio da providência ou da aprovação, mas você terá. De modo que Davi, para entoar este canto, ele poderia ter escolhido qualquer outro nome para o Senhor. Mas para entoar este canto, ele resolve chamar Deus pelo seu nome mais íntimo. O nome que é descrito em Êxodo 3, verso 13 e 14. Quando Moisés diz: Senhor, eu estou aqui e o Senhor está me mandando voltar para o Egito para resgatar o seu povo. Mas quando eu chegar lá e aquele povo me perguntar: que Deus é esse que te manda vir nos resgatar? Que responderia a eles? E o Senhor diz a Moisés: diga que o eu sou me enviou a vós. O eu sou me enviou a vós. O Senhor, YHWH. Mais próximo que podemos pronunciar é Yahvé. E ele, para cantar sobre a sua intimidade com o pastor, o salmista quer um nome. E ele quer nos livrar de qualquer percepção da divindade que seja menor do que a divindade. Ele quer te livrar de trazer na sua bagagem uma impressão de um Deus menor, um Deus construído à sua própria imagem, à sua
semelhança. Ele quer afastar de você uma percepção de que Deus possa ser algo menor, criado pela sua imaginação. Então, para afastar tudo isso, ele diz quem é aquele que é o seu pastor. Ele diz: é o Senhor, Yahvé, aquele que causa a existência, é o meu pastor. Yahvé, o Senhor, é o meu pastor. Yahvé, isso fala de Deus ser um Deus imutável. Ele é aquele que é criador e originador de todas as coisas, mas é um Deus que jamais muda. Yahvé é um Deus cujos tempos e as estações não puderam fazer nele, criar nele e esculpir em sua face sequer uma única ruga. Os tempos jamais colocaram em Deus alguma memória de tempos passados. Os tempos e as estações jamais colocaram no coração de Deus algum tipo de saudade. Não, ele é um Deus imutável. Ele é eternamente e sempre o mesmo. Um amigo ontem me dizia o número de estrelas que são contadas hoje só na Via Láctea. Eu não lembro o número. Não sei nem se ele chegou perto do número mesmo. Ele disse: isso é apenas uma pequena fração do número de incontáveis outras estrelas que existem em outras galáxias. E ele foi me contando aquilo, e eu maravilhado, ouvindo, mas sem lembrar de nenhum número, irmãos. Mas eu pensei no meu coração: ó Deus, houve um tempo muito distante lá atrás, que não havia sequer uma única estrela. Tudo era um imenso nada. Não havia uma só estrela. Não havia um só anjo. Não havia um só serafim. Não havia sequer um querubim. Não havia nada. Nenhuma estrela no meio deste nada. E naqueles dias, o Senhor ainda era o mesmo. O Senhor já estava lá. Criar só existe porque Ele criou a criação. A gente pensa tudo em termos de onde se originou isso. Nós pensamos em termos de qual o significado disso. Deus criou todas as coisas. Ele estava lá colocando a primeira estrela no firmamento, depois a segunda, a terceira, até que a conta e os números nos fugissem a percepção, e nem mesmo a mente mais habilidosa seria capaz de contar a última estrela em toda a criação de Deus. Mas notem, esse Deus que estava lá, compondo os céus, adornando os céus, Ele conhece cada uma delas pelo seu nome. E se hoje você perguntar a Deus: Senhor, qual o nome da primeira estrela? Ele seria capaz de lhe dizer qual é. Qual o nome da 75ª estrela? Ele vai dizer qual é. Ele estava lá colocando a cada uma no lugar. Ele é um Deus que jamais muda e jamais mudará. Ele é Yahvé, o Senhor. Ele é o Deus incausável. Ele é o que causa todas as coisas. Tudo veio a existir por causa da palavra do seu poder. As coisas são mantidas no lugar por causa do poder de sua palavra. Tudo está no lugar onde está e permanece existente até hoje, porque há um Deus que governa todas as coisas. Há um Deus que causou todas as coisas. E a fé, Ele é um Deus ingovernável. Nós não sabemos o que é isso, não é, irmãos? Nós somos governados por tudo, não é isso? O clima diz para a gente como é que a gente vai se vestir. A saúde diz para a gente como será o nosso ânimo no trabalho. Tudo está de alguma forma governando a nossa rotina. Tudo. Mas quem governa Deus? Deus é ingovernável. Ele governa todas as coisas. Todas elas estão sob o seu domínio e sob o seu poder. Esse é o Deus que servimos. Um Deus que governa. Não há
absolutamente nada que ele não possa realizar, nada que ele não possa fazer. Então, na sua experiência de vida, no fim de sua jornada, Davi está olhando para toda a sua história, vendo todas as suas aventuras e como Deus foi com ele e com o seu povo, e ele exclama: é o Senhor, Deus de Israel, o Senhor, o Criador de todas as coisas, Ele é o Senhor sobre tudo. E ele exclama: o Senhor é meu pastor. Pastor, a expressão é roí. Roí. Que quer dizer amigo? Que quer dizer pastor? Ouvi algumas pessoas falarem que você leu o salmo errado, porque aqui tudo no começo fala do Senhor, pastor, roí é amigo, então é o meu amigo e tal. Não, cara. Eu acho que o contexto é que determina o sentido. Isso é regra de hermenêutica, né? Regra de hermenêutica. O contexto determina o sentido. Não é porque Rui é pastor e é amigo, mas sobretudo amigo, que o Senhor é o meu amigo. Não, o Senhor é o meu pastor. Embora Rui tenha muito mais a ver com amigo do que com pastor, o contexto determina que o Senhor é o pastor. Por exemplo, eu não vou me alongar nisso. Nós falamos sempre que toda vez que a ágata aparece na Bíblia, ágata é amor de Deus. O contexto determina o sentido. Porque quando você vai lá para Amnon se apaixona por sua irmã Tamar, não é isso? E ele vai violentar ela, não é isso? A expressão amor usada lá no Antigo Testamento é ágata. Então, ele tinha um amor divino pela irmã, que levou ele a violentar sua irmã e depois criar abuso dela? Não. Então o contexto determina o sentido da frase. Então quando alguém chegar para você e dizer assim: você leu o Salmo 23 errado, porque o Senhor é o meu amigo, eu sei que é meu amigo, me ajude. É o amigo que apacenta a ovelha, é o amigo que apacenta a ovelha, é o amigo que leva a ovelha para pastos verdes, é o amigo que leva a ovelha para águas de descanso. Não, é o pastor. O contexto determina o sentido. Então o Senhor é aí, o pastor. Esse Davi percebe a relação deste Deus como um Deus que apacenta o seu povo. Eu acredito que Davi foi o primeiro homem, eu posso estar equivocado, mas uma pesquisa breve me fez perceber que Davi foi o primeiro indivíduo a dar a ele essa designação para Deus. Talvez por conta de sua experiência nos campos pastoris, ele percebeu alguma coisa e disse que é como se o Senhor pastoreasse, apacentasse o seu povo. Mais tarde, outros salmistas vão começar a adotar a mesma designação, e o próprio Deus dos profetas a dizer: eu apacentarei o meu povo. Uma designação que foi dada possivelmente a Davi, através da sua experiência com Deus. Deus se revela a ele como um pastor que apacenta o seu povo. Ele disse: é como se o Senhor fosse um pastor que cuida dos seus rebanhos. E ele segue dizendo ainda no verso 1: o Senhor é o meu pastor. Aí ele segue dizendo: nada me faltará. Notem a outra expressão que ele diz aqui, aonde ele tem uma percepção de Deus e ele adota para si a mesma experiência de Abraão. Percebe, irmãos, alguns textos na Bíblia, se não a maioria deles, eles alcançam um significado mais profundo em nosso coração e nossa mente quando nós experimentamos aquela realidade. Spurgeon visitou uma senhora, e nas suas visitas, ele está conversando ali, ele visita a casa de uma senhora para conversar com ela e dar um encorajamento. E ele: irmão, me dê a sua Bíblia. E quando ele pega a Bíblia, ele nota que a Bíblia tem algumas marcas que ele nunca tinha visto. Ele pega alguns textos que estão marcados e tem um V-E. Aí no outro tinha E. Aí tinha umas siglas assim que ele nunca tinha visto. Aí ele ficou curioso e disse assim: senhora, o que significa isso aqui? Aí quando ela olhava, ela dizia assim: meu senhor, VE aí é vivido e experimentado. Ela foi lá na passagem bíblica
e vivenciou algo da parte de Deus na sua vida, na sua experiência de provações, tribulações. Aí quando ela foi na palavra de Deus, a palavra de Deus estava falando exatamente aquilo, e aquela palavra alcançou um sentido mais profundo na sua alma. Aí ela marcou e disse: eu não posso me esquecer que isto daqui é real na minha vida, eu experimentei. Então Davi diz assim: o Senhor é meu pastor, e você é meu pastor, de nada terei falta. Ele está dizendo: Ele é o Senhor, Ele é o Jeová Jireh, Ele é o Deus que provê. Ele está experimentando a mesma experiência de Abraão, lá em Gênesis 22, quando o Senhor diz assim: Abraão, você realmente me ama? Sim, você não te ama. Tá certo. É porque, Abraão, eu notei que todas as vezes que eu me revelei a você, você armou um altar. Mas está com anos que eu realizei o teu sonho, e tem uma coisa na sua tenda que nunca passou pelo altar. Tudo que eu lhe dei, você fez passar pelo altar e consagrou a mim. Mas tem uma coisa na sua tenda que eu achei curiosa: nunca passou pelo altar. Que será? Aí ele diz assim: Abraão, toma o teu filho, o teu único filho, o teu filho Isaque, a quem amas, e vai lá na terra de Moriá e sacrifica ele para mim. Você já imaginou isso? Abraão disse: Senhor, mas quando eu estava indo buscar o Deus, o Senhor me prometeu esse menino. Toda a minha jornada, o Senhor estava me falando desse menino, e agora, daqui a 3 dias, eu te encontro em Moriá. Ele pega o menino, se prepara e vai andando. Quando ele chega perto das montanhas, ele manda os servos ficarem lá com os animais. Aí ele diz assim: eu vou subir com o menino, eu e o menino, a gente vai adorar o Senhor e a gente volta. E no caminho, quando ele está subindo, próximo ao local onde ele sacrificará o garoto, o menino diz assim: papai, a gente esqueceu de alguma coisa. Porque eu tenho aqui lenha, tem fogo, lá tem pedras, quase tudo que é necessário para um sacrifício, exceto o cordeiro. Aonde está o cordeiro, papai, para o sacrifício? E Abraão não vai sacrificar o menino, irmãos. Ele está determinado. Mas não zombe de Abraão, ele está sofrendo. Ele está angustiado. Mas ele está determinado a fazê-lo. E lá naquela pergunta, quando a pergunta vem para provar o seu coração, ele diz assim: eu vou matar o menino que o Senhor me prometeu. Mas não, Senhor, há muito tempo o Senhor me chamou, e há muito tempo eu tenho andado com o Senhor para falar que o Senhor é um Deus perfeito, um Deus que não falha em suas promessas, um Deus que cumpre cabalmente cada uma das tuas palavras. Ó Deus, eu sacrificarei garoto, mas eu sei que o Senhor fará alguma coisa. Eu não sei o que, mas o Senhor fará alguma coisa. Ele olha para o menino e disse: meu filho, Deus proverá para si mesmo este cordeiro. É a experiência, irmãos, que nos dá uma nova percepção do caráter do nosso Deus. É por isso que Davi diz: Ele é o meu pastor, não terei falta de nada. Ele é o Deus que provê, Ele é o Senhor, o incausado, o ingovernado, o imutável. Mas Ele é o Senhor que é meu pastor, e como pastor, Ele provê o necessário para a minha vida. Eu experimentei isso, e Ele disse: nada, nada, nada me faltará se eu tenho a Ele. Olha, irmãos, eu poderia seguir mais adiante, mas eu não quero cansar os meus amados irmãos. Deixa eu tentar resumir. Ele continua no verso 2. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Ele prossegue mostrando que
aquilo que foi a experiência de Gideão. Lá em Juízes capítulo 6, quando o Senhor se revela a Gideão, para dizer que ele vai libertar o povo de Israel das garras dos midianitas. E quando o Senhor se revela a ele, ele resolve que vai sacrificar o Senhor. Mas ele ainda não tem uma ideia muito clara de diante de quem ele está. Ele está aturdido, ele está espantado, é um grande mensageiro de Deus, mas ele não tem a dimensão de diante de quem ele está. Quando ele sacrifica, ele está faltando apenas colocar fogo no sacrifício. Aquele ser angelical vem com o seu cajado e toca o sacrifício de Gideão. Quando ele toca o sacrifício começa a queimar. E Gideão olha direito para a face e percebe: eu não estou diante de um anjo, eu estou diante do anjo do Senhor. Ou seja, eu estou diante do próprio Deus aqui. Ele cai de joelhos, com medo, com muito temor, e o Senhor promete que dará a ele sossego e descanso, e que dará vitória sobre os midianitas. E naquela hora, ele disse, ele sacrificou e deu o nome daquele altar de Jeová Shalom. Ele é o Deus que dá paz. Então ele diz aqui, ele me faz repousar em pastos verdejantes, ele me leva para junto das águas do descanso. Ovelhas, meus irmãos, naturalmente são medrosas, muito medrosas, e por essa razão as ovelhas, quando elas estão diante de águas turbulentas, elas têm receio de se aproximar para beber água. E se algum, por muita sede, se aproxima e bebe, o risco de ela molhar ali a sua lã é grande. Se ela molhar a lã, ela vai pesar muito e não vai conseguir sair da água. Então ela vai morrer afogada. É por isso que é necessário que o pastor conduza as ovelhas para um lugar de descanso, aonde ela possa beber e matar a sua sede com tranquilidade, sem o risco de morrer afogada. Note, irmãos, que essa percepção que Davi tem é uma percepção solene para todos nós. Embora pelo Espírito de Deus nós sejamos muito corajosos para enfrentar muitas tribulações nessa vida, o crente naturalmente tem a prova, não é isso? Quando Deus prova, irmãos, Ele sabe provar. Deus sabe aonde o calo vai doer, aonde vai doer. Ele diz assim: eu vou provar, porque é aqui que eu vou estar inteiro, o máximo da dependência dele. Então Deus sabe exatamente aonde fazer você ser de fato provado. Mas Deus, quando permite a aprovação, saiba, Ele permite também o escape. E como um bom pastor que apacenta os seus cordeirinhos, conduzindo a eles a água do descanso, muito embora estejamos cercados de tribulações e adversidades, Ele apacigua o nosso coração com as suas palavras de esperança, nos dando segurança de que Ele está no controle de tudo. Então Ele nos leva para junto de águas de descanso. E embora ao redor o mundo esteja um caos, o coração do cristão descansa na solenidade de que Deus está cuidando dele. Uma vez eu vi um relato de uma cidade que estava sendo muito bombardeada no meio de uma guerra. Todo o pessoal que morava numa redondeza estava morando em um local debaixo da terra. Tudo. Havia aqueles túneis e aquelas pessoas que estavam lá abrigadas, porque em cima os bombardeios estavam acabando com tudo. Nota isso, irmãos. Uma senhora um dia que estava lá naquele abrigo, saiu. Simplesmente saiu do abrigo e passou semanas, meses, e ninguém viu. Acabaram os bombardeios, todo mundo tinha absoluta certeza que a senhora que havia saído correu. Mas aí, quando eles saíram, começaram a olhar os escombros das casas, chegaram para ver a casa daquela senhora que estava de pé. Quando notaram bem assim dentro, a senhora está lá fazendo as suas coisas dentro de casa. E o pessoal se surpreendeu.
entendeu que loucura é essa? A casa dela está em pé, e ela está lá dentro, como sinal que está acontecendo, e os vizinhos chegaram e disseram: o que foi isso? A senhora saiu, nunca mais voltou, todos nós achávamos que a senhora tinha morrido. Ela disse: eu vim para casa. Eu vim para casa. Ela disse: mas a senhora não teve medo? Não. Mas o que foi que houve? Explica para a gente. Ah, meus Deus, eu achei nos escombros uma passagem da Bíblia, uma única página havia ali. E nela estava escrito assim: que aquele que te guarda jamais dormirá. Esse não cochilará o guarda de Israel. Quando eu li aquilo, eu disse: então, meu Deus, jamais dorme cuidando de mim. Então eu não tenho que temer, vim para casa. Irmãos, que maravilha poder confiar em Deus. Que maravilha poder confiar e descansar em Deus. O mundo causa a nossa volta, mas o cristão descansa e repousa no Senhor, confiando na soberania de Deus, na glória de Deus. Meus santos, eu gostaria de encerrar, gostaria de falar um pouco mais. Estou muito apaixonado por tudo isso, muito mesmo, mas eu não quero pensar os irmãos, eu quero deter os mais. Pensar nos últimos pensamentos. Ele é o meu pastor, que nada terei falta. Não me faltará provisão, meus irmãos. Não me faltará orientação, verso 2. Ele me leva até as águas do descanso. Não me faltará restauração, verso 3. Ele refrigera a minha alma, ele renova a minha alma. Não me faltará instrução, veja a parte final do verso 3. Ele guia-me pelas veredas da justiça. Não me faltará coragem, veja o verso 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, tu estás comigo. Não me faltará presença, veja essa expressão, tu estás comigo. Que maravilha, irmãos. Não me faltará conforto. Vê a parte final do verso 4, né? O teu bordão e o teu cajado me consolam. Não me faltará, irmãos, cuidado todos os dias da minha vida, aonde habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O teólogo Warren Wiersbe, falando deste salmo, ele disse que naturalmente esse salmo parece descrever as estações da vida cristã, as fases da vida cristã. E ele fala que os versos iniciais, quando o Senhor é meu pastor, de nada terei falta, ele me levará às águas do descanso. Ele disse ali a infância da vida cristã, porque a criança naturalmente precisa desse cuidado. E portanto é ali que o Senhor dispensa o cuidado, aquele cuidado de uma mãe, de um pai sobre o filho. Mas quando ele fala que ele guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, isso aí fala da adolescência e da juventude da vida cristã. Porque não há fase em que precisemos mais de orientação do que quando chegamos à juventude, cheio de força e vigor, mas sem a sabedoria e a experiência dos mais velhos. Então ali fala da juventude da vida cristã. Aí ele diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ou quando os terrores, os perigos, os desconfortos vêm da vida adulta, quando como um pai você preocupa-se com o futuro dos seus filhos, como um pai e uma mãe você se preocupa com os viveres da sua casa, com a dispensa da sua casa, e os terrores do mundo ao nosso redor nos cercam. Então nessa vida nós podemos confiar: tu estás comigo. Mas aí quando ele chega no final, aí ele diz assim: habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ele diz assim: aqui são os tempos altos da vida cristã. É a melhor idade da vida cristã. Aqui é a melhor idade da vida cristã, a terceira idade da vida cristã. Quando o cristão já galgou tal experiência com Deus, tal determinação no caminho de Deus, que todas as vezes que as lutas vêm, as provações vêm, eles se recordam de uma experiência da fidelidade de Deus no passado e pode descansar no Deus que está com ele no presente, que se eu habitarei na casa do Senhor para sempre. É a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida.
no velho santo, você estará seguro com essa palavra. Então este salmo te acompanhará na tua infância, na tua juventude, na tua idade adulta, na tua velhice, mas ele nunca te abandonará, o Senhor nosso Deus. Para findar as minhas palavras, Apocalipse capítulo 7, versos 16 e 17, quando diz: no final de nossa jornada, irmãos, jamais terão fogo, nunca mais terão sede, cairá sobre eles o sol, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Toda lágrima. Que maravilhoso cuidado, meus irmãos. Podemos ficar em pé nessa hora dos dois. Que maravilhoso cuidado, meus irmãos. Esse de nosso Deus maravilhoso. Que dádiva sublime é servir ao Deus tão bom. Conduz esse salmo para casa, meu irmão. Que este salmo seja teu travesseiro essa noite, que seja a tua rede à tarde, que este salmo seja teu companheiro nessa semana que se inicia, que ele possa acompanhá-lo todos os dias, todas as horas, todos os momentos, e você possa seguramente confiar no Senhor pastor que apacenta os seus cordeiros, o seu povo. Ele está cuidando de nós. Como um pastor nunca perde de vista as suas ovelhas, assim, ele nunca perde de vista o seu coração e a sua vida. Nós podemos repousar seguro na providência de Deus. Ó Deus, queremos te louvar pela tua palavra, te louvar pela tua bênção e pela tua graça, Senhor. Te louvar porque podemos confiar na tua bondade, na tua misericórdia, que nos seguirão todos os dias de nossas vidas. Ó Deus, eu nunca estou só. Eu nunca estou só. Nós nunca estamos só. Que maravilha são essas duas companheiras, uma à direita e uma à esquerda, sempre ao nosso lado, a bondade e a misericórdia do Senhor, sempre nos acompanhando todos os dias de nossas vidas. Ó Senhor, ela nos põe para dormir, ela nos faz deitar, Senhor, ela nos desperta, ela nos conduz em nossas dúvidas, ela nos conduz em nossas dificuldades, ela nos ajuda em nossa solidão, ela nos ajuda em nossos temores. Ó Senhor, a tua bondade, a tua misericórdia, nós te louvamos, porque elas estarão conosco todos os dias de nossas vidas, e habitaremos para sempre, Senhor, na casa de nosso Pai, aonde há delícias perpétuas e alegrias intensas, Senhor, que jamais será fim. Senhor, que a tua palavra possa alcançar cada vida e cada coração, que o Senhor possa mostrar novas expressões do teu cuidado, da tua bondade, da tua misericórdia sobre essa casa, sobre essa igreja, sobre cada santo aqui presente, meu Deus, para que o teu santo nome seja sempre glorificado em tudo, ó Deus. Te louvamos, Senhor, em Cristo Jesus, te agradecemos. Amém. Muito obrigado.